pessoas! Bom, meu nome é Nandara e eu vim falar hoje sobre um tema muito sério que tá na minha cabeça há muito tempo. Eu vim falar sobre o racismo no Brasil e mais ou menos como ele se estrutura, para que cada vez mais, mesmo as pessoas que não façam parte dessa luta, entendam os seus privilégios, possam repercutir cada vez menos discursos e atitudes racistas. Antes de tudo, eu queria falar sobre um termo chamado colorismo. Colorismo é um termo criado pela Alice Walker e ele diz basicamente que quanto mais escura uma pessoa for, mais racismo ela sofrerá. E quanto mais clara, menos racismo ela sofrerá, mais privilégios ela terá. Mas a gente tem que entender esses privilégios entre aspas, porque ela sofrerá racismo, porém de uma forma diferente, entendeu? Então dentro da negritude temos vários tons e formas de racismos diferentes. Esse termo, quando você pensa aqui no Brasil, ele funciona muito bem, porque o Brasil é país da miscigenação, né? Muita gente acha que isso é maravilhoso e, ai meu Deus, Brasil, uma mistura dos povos, todo mundo se amando, todo mundo igual, felicidade. Mas não é muito bem isso que acontece, né? Não é muito bem assim, não vive todo mundo em paz, infelizmente. O Brasil, ele tem essa miscigenação principalmente por conta da teoria do embranquecimento que foi trazida depois da escravidão, né? Os negros foram libertados, mas apenas no papel, porque eles foram largados por aí, isso todo mundo sabe, todo mundo tem noção que nenhuma política de reinserção na sociedade foi feita. E ao invés disso, criaram teorias de embranquecer a população. Por exemplo, o João Batista de Lacerda, em 1910, mais ou menos, criou uma teoria do embranquecimento, que ele apresentou em Londres, e que dizia que em um século a gente ia conseguir embranquecer a população. Pelo menos um pouquinho. Então, cada vez mais, naquela época, foi trazido imigrantes pra cá, e por mais que essa teoria não tenha se concretizado né, realmente, ela se espalhou para a cabeça das pessoas e tudo que era dos negros eram reprimidos, era, negado, e tudo que era do branco era exaltado. E as pessoas tinham isso na cabeça. Então, se a minha família tá cada vez mais clara, é muito melhor isso. Tanto que a gente pode ver um reflexo disso, como as pessoas hoje em dia ainda preferem não utilizar a palavra negro, né? Ah, você não é tão negro, você é moreno. Ah, mas você é mais clarinha, né? Moreninha, né? Você é uma negra mais clara. Por que, gente? Sou negra sim, qual é o problema? Não tem nada de errado na palavra e as pessoas ainda têm isso de que não conseguem falar. Que tem que cada vez mais te embranquecer. E isso é só um reflexo do que aconteceu lá atrás e que ainda perpetua nos dias de hoje. A gente ainda tem muito o que lutar. A gente sabe, né, quem é perseguido nas lojas. Eu, né, não tanto, mas já fui num shopping, JK em Guatemi, aqui em São Paulo, com meu pai e com meu irmão. E, tipo, mano, a gente ficou muito sentindo, tipo, tem um policial ali, sabe? Ele não ficou seguindo atrás, mas ficou ali, ó, sabe, na bituca. Foi bem incômodo, a gente falou, tipo, ai, vambora. Esse lugar não é pra gente, não é pra gente. Difícil pensar isso, né? É assim. Qual é a maior parte da população pobre? É negra. Gente, isso é estatístico. E engraçado que a gente ainda fala que negros são minoria, só que na verdade eles são maioria, mas ainda sofrem, né? Então existem muitas atitudes, muitas coisas simples do dia a dia que ainda afetam e ainda estão na boca das pessoas, como ver um negro correndo. Outro dia desses eu tava no trem e tinha um negro que passou correndo e uma mulher falou, nossa, cuidado, você é um bandidinho, falou uma coisa assim. E, gente, pasmem, ao mesmo tempo tinha um branco correndo do outro sentido. Tipo, por que que ele não causa esse estranhamento? Tipo, existem muitas coisas que parecem suaves, mas não são. Mas que tem explicação, mas que a gente precisa acabar de uma vez por todas com isso. Porque o racismo, ele tá muito presente na sociedade e as pessoas não percebem. E ficam falando que é vitimismo e mimimi. E não é assim que funciona. Isso acontece.
Uma pessoa pede emprego por causa do cabelo, aquela menina que foi na Fátima Bernardes, e ela nem tava com o cabelo que ela foi no programa, ela tava de tranças, tipo, que não é nem um pouco volumoso, né? É liso, assim, não liso, mas é bem pra baixo, então por que, né, gente? Porque a gente tem que cada vez mais se assemelhar ao branco. Por que tudo que é branco é sempre mais exaltado? Graças a Deus, hoje em dia, cada vez menos. Mas a gente ainda tem muito que caminhar e ainda tem muito que ser feito, porque o racismo ele tá aí e as pessoas precisam entender isso. Felizmente, o racismo existe e ele tá escancarado para todo mundo. E isso não pode mais acontecer, então acho que cada vez mais a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Porque o meu cabelo, ele é volumoso, ele sempre vai ser assim. E ele não tá bagunçado, ele tá do jeito dele. Sabe, esses dias eu tava com o cabelo, tipo assim, perfeitinho pra mim. E uma menina falou, nossa, o cabelo tá bagunçado, né? Aí eu, ai, será que tá? Porque era de manhã, né? Eu falei, será que tá? Não tava, eu fui no banheiro e tava tipo normal. Aí eu, não, amor, ele só tá volumoso e vai ficar volumoso mesmo, entendeu? Então, é por isso que a gente não pode parar de lutar e não se trata só de estética, não se trata só de cabelo, se trata de coisas muito maiores e que tem uma explicação que tá lá atrás, mas que já faz muito tempo e a gente já tá no século XXI e a gente precisa mudar essas concepções. E é isso, eu só queria trazer um pouquinho, só um pouquinho de como o racismo ainda tá presente na nossa sociedade, só pra gente se tocar e começar essa conversa. Então, quem gostou, quem assistiu até aqui, curte, compartilha com alguém, só pra dar um toque e falar, tipo, mano, acorda aí, tá? Você tem seus privilégios, ou mano, você toca disso, tipo, tá errado. Então vamos procurar cada vez mais espalhar amor e saber que, tipo, nós somos realmente iguais, mas que atualmente não tá tão igual assim, porque ainda existem pessoas compartilhando e falando coisas péssimas que a gente tem que reparar. E não é vitimismo, não é mimimi, né? A gente tá lutando por algo que tá muito errado faz muito tempo e que ninguém aguenta mais. Então vai ter gente falando sobre racismo sim, vai ter gente se empoderando sim, porque a gente tem que dar voz pra essa luta. É isso, muito obrigada, tchau, tchau.